guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tendo pouca força, existe ainda, irmãos. Depois de ouvirmos tantas igrejas, tantos pastores intoleráveis diante de Deus, intolerantes diante dos homens, aceitando tantas coisas dentro da igreja, fazendo vista grossa, ainda existe aqueles que andam na presença de Deus, que faz a vontade de Deus, que não aceita propina, que não aceita suborno, que não faz parte desse sorrufo que existe por aí, só pensando em ganhar dinheiro. Mas tem pastores ainda que se pensam muito em salvação, que quer que a igreja abençoada suba para encontrar com o Senhor na glória. Que pregam o arrependimento da igreja, que pregam o arrependimento, que resgata a alma, que tem compromisso em resgatar as almas daqueles que estão perdidos. Ainda existe essa igreja, a igreja de Filadélfia. O Senhor está dizendo que eles, tendo pouca força, era uma igreja que parecia fraca, uma igreja pequena, mas que eles tinham guardado a palavra do Senhor. Aleluia. Guardado a minha palavra. Isso quer dizer, guardou os meus ensinamentos. Quando se guarda a palavra do Senhor, sabe o que acontece? Você não peca. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você guarda a palavra de Deus, você não erra. Quando você pega a palavra de Deus, você faz a vontade de Deus. Tem pessoas por aí que estão tropeçando, que estão errando, que estão fazendo coisas erradas, que não está sendo abençoada, porque não está lendo, não está comendo, não está alimentando da palavra de Deus. Falta de alimento espiritual gera crentes fracos, gera crentes que não aguentam o sopro que está pulando fora do barco, gera um crente que se desvia com qualquer coisa, geram irmãos de círculo de oração que, se a presidente falar que a roupa vai ser essa, ela não aceita, ela sai. Que se for cantar esse hino hoje, eu não canto no círculo de oração. São crentes que olham para a cara do outro, que se diz que ele tem amor, que tem Cristo no coração, mas que diz assim: se for a irmã fulana que vou pregar hoje, eu não vou. Eu não aguento olhar para a cara do irmão fulano. Se eu pudesse, eu nem ia na igreja para não ver a cara dele. São pessoas que não se alimentam da palavra de Deus. São pessoas que não têm crescido espiritualmente, porque não têm comido o leite, tomado o leite materno, que é a palavra de Deus. Mas esta igreja, a igreja de Filadélfia, era uma igreja que havia guardado a palavra do Senhor, mesmo o povo achando que era uma igreja fraca. E o Senhor diz: eis que eu falei aos da sinagoga de Satanás. Olha bem, olha, voltando aqui novamente, aqueles crentes que se dizem crentes que não são, que se dizem servo de Deus, mas presta para enganar. Mas desta igreja de Filadélfia, a igreja do amor perfeito, eles não aceitavam esse tipo de gente dentro da igreja. E o Senhor diz: vai para o pastor, eles vão prostrar diante dos teus pés. Eles vão reconhecer que você está falando a verdade. Aleluia. Se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu falei que venha e adore prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. Existem igrejas, existem homens de Deus que têm valor, existem homens de Deus que têm lutado, perseverado, buscado, guardado a palavra. Bem-aventurado o que ouve e guarda as palavras desta profecia. Assim começa. É o início do livro de Apocalipse.
ouvir, ler e guardar a palavra, será bem-aventurado. Aqueles que estão fracos, que dizem que é, mas não é, vai ser, porque eles vão ouvir a palavra da verdade e vão se converter ao nosso Deus. Porque tem igrejas que está cheia de crente convencido. São convencidos, se dizem crente, mas na verdade não são. É preciso se converter. Tem gente que está confundindo convenção com convencido. Pessoas são convencidas, dizem que é crente. Aleluia. Eu espero que aqui não tenha nenhum filho de crente que ainda não aceitou Jesus, que não levantou a mão e disse crente. Porque eu vou te dizer uma coisa, olha, o que é de filho de crente que tem por aí, dirigindo igreja, pregando, anunciando a palavra de Deus e na verdade vai para o inferno. É filho de crente que não aceitou Jesus como Salvador, nasceu no lar cristão, o pai é crente, a mãe é crente, cresceu dentro da igreja, mas o pai nunca ensinou: meu filho, você tem que levantar a sua mão, você tem que confessar diante dos homens que você é servo de Deus, que você está aceitando Jesus como teu Salvador. Ei, se você não fez isso, está na hora de você aceitar Jesus como teu Salvador. Porque são aqueles que dizem que é, mas não é. Diz que são, mas não são. São filhos de crente. Tem até pastores que nasceram lá cristão, mas não aceitou Jesus como Salvador. Começou a cantar, a pregar, a participar dos cultos, e aí o pai consagra, e aí vai passando, e ele se batiza, e aquele negócio todo, e hoje é pastor, dirige igreja, mas não aceitou Jesus como Salvador. Dizem que é, mas não é. Cuidado, cuidado, crente. Cuidado, cuidado, porque senão seu tapete vai ser puxado e aí a situação vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Aleluia. Mas nós temos também, para fechar aqui, uma igreja. Essa igreja, ninguém quer pertencer a essa igreja, né? A igreja da Odisseia. Ninguém quer pertencer a essa igreja, né? É o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aleluia. Carta às 7 igrejas, aos anjos da igreja. Existe uma escola de profetas, de mestres, doutores, que dizem que as 7 igrejas, cada uma dessas igrejas corresponde a um determinado tempo, a uma época. A igreja de Éfeso corresponde ao 1º século. E aí vem a outra, cada uma vai correspondendo a uma data. Esta igreja, que todo mundo quer pertencer, a igreja de Filadélfia, ela, segundo eles, ela é a igreja que veio na época aí do século 18, 19 e 20. Agora preste atenção, a igreja que ninguém
quer pertencer é a igreja atual. É a igreja dos nossos dias, meu irmão. É a igreja que o povo não quer. Eu sei as suas obras, nem é quente nem frio. Porque não é quente nem frio, eu vou te vomitar da minha boca. Uma igreja que diz que é rico e de nada tem falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Nem é quente e nem é morna, nem é quente nem é fria, é morna. Uma igreja que adora a Deus, glorifica, exalta, pula, dá glória, se enche do Espírito Santo de Deus na hora da pregação, mas na hora que sai lá fora esquece tudo, acabou tudo, a vida é outra. Vasos rachados são verdadeiros vasos rachados, vasos com cera. Na hora que sai de casa para vir para a igreja, passa cera no rachado do vaso, para quando chegar na igreja se encher. Mas na hora que enche, porque o Espírito Santo de Deus é quente, e na hora que enche, a cera derrete e não retém o Espírito Santo de Deus. Quando chega lá do lado de fora, já vazou, já está vazio, e eu estou frio. É desse jeito. Se enche de Deus aqui dentro da igreja, pula e sapateia, quando chega lá fora, assim, o típico pastor pregou. Não, eu só sei que eu estava dando glória a Deus. Sabe o que Deus disse? Eu vou te vomitar, meu querido. Eu vou te lançar para fora. Você não serve para mim, porque você é morno. Olha, Deus diz que tem dois caminhos: o céu que leva para o céu, que leva para o inferno. Existe Deus e o diabo, e no meio tem um muro. Tem um monte de crente que está em cima do muro. Ele quer servir a Deus e ao diabo. Ele quer agradar aos dois senhores. Ele sabe que crente morno. Ele nem agrada a Deus, nem agrada ao diabo. Então, se você fosse quente, meu filho, seria bom demais. Se você fosse frio, também seria bom. Sabe por quê? Porque você ia ouvir a minha palavra, ia se converter, ia se tornar quente. Mas como você é morno, está em cima do muro, quer servir ao diabo e me servir, você não serve para mim. Você não presta para mim. Eu vou te vomitar, vou te lançar fora. Aleluia. Crente morno não serve para Deus. Essa igreja dizia, era a igreja que se exaltava, que não precisava de nada. Era uma igreja que dizia que ser rica, ser forte. Mas o meu Deus, Ele manda João dizer para o pastor dessa igreja, que dizia que tinha tudo e não sentia falta de nada. E eu falei aqui nesse canto, diz que é rico, que pode, são fazendeiros, pastores, têm fazendas, avião, jatinho para lá e para cá, só desloca de casa de helicóptero, mas dentro da igreja tem pessoas passando fome, tem pessoas sentindo falta do pão na mesa, e aí o Senhor diz: você diz que é rico, mas para mim você é um pobre, você é um miserável, você é um desgraçado. Eu não falei nenhum palavrão, tá? Desgraçado é desagraciado, é sem a graça de Deus. Aleluia. É pessoas que não têm a graça de Deus, então desgraçado espiritualmente. É o que a palavra de Deus está dizendo. Aleluia. Como diz que é rico e que de nada tem falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu.
cego espiritualmente. O Senhor recomenda que compre dele colírio para que possa ver. Quando você lê a palavra de Deus, a palavra do Senhor é colírio para os seus olhos. A palavra do Senhor, ela vai esclarecer, você vai enxergar melhor, você vai enxergar o mundo com outros olhos quando você se alimentar da palavra, quando você ler a palavra. Mas tem pessoas que persistem em ler um versículo da palavra de Deus e está de bom tamanho. Eu li aquele versículo, estava lendo o versículo a respeito. Tá? A respeito. E Deus enxugará do rosto toda a lágrima. E aí as pessoas, um monte de crente que acha o seguinte, porque eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu sirvo a Deus, está tudo uma maravilha aqui na igreja, Deus vai enxugar. Ei, para com isso. Você sabe quem é? Aqueles que vieram de grande tribulação. Quando Deus fez essa promessa para esse povo aí, falar isso a esse povo, você que é servo de Deus, você que é igreja, que adora a Deus, que anda guardando a palavra do Senhor, estará no céu. Porque ali João viu os mártires, aqueles que vieram de grande tribulação, vestidos com vestes brancas e com palmas na mão. E o ancião perguntou para ele: e estes aí, quem são? E João disse: tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação. São aqueles que aceitaram ao Senhor. Quando aqueles homens estavam ali, 12 mil de cada tribo, anunciando a palavra de Deus, na grande tribulação, a igreja do Senhor na glória, aleluia, participando da grande ceia do Senhor, e os judeus sofrendo diante do anticristo, sofrendo diante de homens corruptos que estavam governando, mas os judeus não se renderam, e eles começaram a pregar a palavra de Deus, porque foram escolhidos, foram assinalados. São 144 mil assinalados para pregar a palavra de Deus. E por que, pastor Reginaldo, que eles estavam com palma na mão e não estavam com coroa na mão? Porque eles não tinham recebido, eles não tinham uma obra, porque coroa é para quem tem obra diante de Deus. Não deram tempo deles fazer nada, eles simplesmente aceitaram Jesus. A igreja já não estava mais, mas eles aceitaram Jesus como Salvador na grande tribulação. Eles se arrependeram dos seus pecados. Eles estavam diante do trono de Deus, vestidos de vestes brancas e com palmas na mão. E o Senhor disse: eles vieram de grande tribulação, sofreram por amor do Evangelho, mas quando eles viram que eles estavam sendo enganados, eles não negaram o meu nome. E por causa disso, eu enxugarei do teu rosto todas as lágrimas. Não se importa se você tem sofrido perseguição, não importa que tem falado mal de você, que tem levantado calúnia em você, se você tem chorado por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, você pode ter certeza, você será consolado pelo Deus dos deuses, Senhor do Senhor. Não importa qual dessas igrejas que você se identifica, e eu quero dizer, aqui não tem nenhum, a começar por mim, que não se identifica com uma dessas igrejas. Tem alguém aqui, não existe. Cada uma dessa igreja tem alguém que se identifica com ela. Eu só recomendo uma coisa: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? O Senhor Jesus continue abençoando o pastor Reginaldo. Eu passo o microfone para o nosso pastor. Glória a Deus! Bem, igreja, glória de palavra maravilhosa, graças a Deus, porque Deus nos concedeu esse privilégio de estar aqui nessa noite
Senhor tem para nós. Amém? Amanhã não